O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas sim em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que torna impuro. Pois é de dentro do coração do humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido devoto, querido povo de Deus, hoje quarta-feira, dia de novena, quarta-feira da quinta semana do tempo comum. Hoje, de modo muito especial na liturgia, nós fazemos memória de Santa Escolástica, irmã de São Bento, uma mulher que desde a sua infância consagra a sua vida a Deus e cresce na intimidade e na virtude com o nosso Deus. É interessante lembrar que na história pouco se fala a respeito de Santa Escolástica. O que se traz a respeito da vida dela é que ela era uma mulher de grande virtude e santa. E nessa santidade conviveu com São Bento porque era irmã dele e por inúmeras vezes em diálogos com São Bento refletiam sobre as coisas do céu, sobre as maravilhas que Deus concedia a ela e também a São Bento. No Evangelho de hoje, de Marcos, capítulo 7, Nosso Senhor convida a multidão para perto de si e começa a ensinar a multidão alguns ensinamentos muito práticos a respeito da vida. Entre eles, a questão do que é puro e do que é impuro diante da realidade da vida. E Nosso Senhor ressalta de modo muito peculiar que aquilo que faz o homem impuro não é aquilo que sai, que entra no homem, mas sim aquilo que emana de dentro do seu coração. Quando Nosso Senhor fala isso, Ele questiona o ensinamento dos fariseus e mestres da lei, que tinham inúmeras normas para fazer tudo na vida, inclusive como lavar os copos, os pratos, e o medo de se tornarem impuros. Nosso Senhor fala a respeito disso para ensinar aquela multidão que o que realmente vai determinar no coração humano o que vem a ser puro ou impuro não é aquilo que entra, não é o que você come, não é o que você ingere que faz o seu coração impuro, porque ele não chega a alcançar o seu coração. O que torna o coração do homem impuro é sim aquilo que sai de dentro do coração do homem, quando o coração do homem escolhe de maneira errada. Quando o coração do homem diz não à vontade de Deus, à sabedoria divina, aí sim sai do coração do homem tudo quanto é tipo de adversidade, de contrariedades que vão afrontando a dinâmica do reino. Por isso que de modo muito peculiar o Senhor diz assim que é do coração do homem que nascem as más inclinações.
É do coração do homem que nasce a imoralidade, que nasce a devassidão, que nasce a inveja, que nasce a calúnia. Nada do que vem até o homem pode fazer mal, a não ser que o homem abra espaço para que esse mal possa produzir frutos e raízes dentro de seu coração. Por isso a igreja sabiamente fala na Gaudium et Spes, número 16, que há uma voz no coração do homem, intimando ele a fazer o bem e a evitar o mal. Toda vez que o ser humano responde positivamente a essa voz, escolhendo o bem, do coração dele emana vida, emana dignidade, emana reconciliação, emana sentimentos e virtudes que vão levar ele e a comunidade a se aperfeiçoar à luz do Santo Evangelho. Porém, quando o coração do homem diz não a essa voz, que é o próprio Espírito de Deus, o coração do homem começa a ser iludido, confuso, e vai fazendo escolhas erradas uma após a outra, fazendo com que essa vida, que era para viver de maneira digna, seja, de certa forma, contaminada pelo germe da maldade, que, repito, não é imposto sobre o homem de fora, nasce do seu coração. Nasce do coração dele quando ele livremente escolhe dizer não ao projeto de amor de Deus. Durante toda essa semana nós estamos meditando o ato criador de nosso Deus. O convite de nosso Deus a vivermos a experiência da intimidade no livro do Gênesis, capítulo 1 e 2 e 3, né? De modo muito peculiar no Evangelho de hoje, depois que Deus constrói e cria todas as condições para a vida, Deus modela o homem, Deus cria o ser humano e o coloca nesse jardim do Éden, que quer dizer convida-o à experiência da intimidade, à experiência de crescer na graça junto com aquele que deseja ter o ser humano perto dele. Quando nós olhamos para essa verdade, entendemos que se o ser humano foi tão desejado por Deus, como pode o nosso coração ainda dizer não ao projeto do Pai? Pode. Pode porque o coração do homem recebe de Deus a graça e a virtude da liberdade. E ele pode dizer sim ou dizer não ao projeto de amor que Deus tem para com ele. Cada vez que nós dissemos não, nós nos afastamos da intimidade, da graça e caímos no pecado. Quando nós dizemos sim a esse projeto de amor de Deus, nós, de certa forma, nos aproximamos da graça de Deus e aperfeiçoamos a nossa vida na virtude, na graça que o Senhor tem para cada um de nós. Que neste dia tão especial, fazendo a memória desta grande santa, que é Santa Escolástica, que viveu de maneira íntegra a virtude de dizer sim à voz desse Espírito em seu coração, se aperfeiçoando na virtude, se tornando grande santa e grande mulher de oração, íntima de Deus, possamos também crescer nessas virtudes segundo a graça de Deus. Por isso, Santa Escolástica, rogai por nós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Diante do altar de Deus, apresentemos as nossas preces, os nossos pedidos.